Primeiramente, pessoal, é uma honra estar com todos vocês aí, novamente. Esse é o nosso segundo encontro, nossa segunda videoconferência. E nós temos aqui algumas carinhas novas, então queria desejar para todos vocês as boas-vindas. E esse é um projeto nosso aqui, que nem eu falei no sábado passado, para a gente estar tendo esse bate-papo aqui sobre a palavra de Deus, falar sobre algumas experiências, como eu sempre falo, e juntar o pessoal de várias localidades para que a gente possa interagir. E eu estou muito feliz por ver cada um de vocês aqui. Eu espero que entre cada vez mais pessoas. E vamos dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje. A palavra está com o Júnior e ele vai ser o responsável por trazer a nossa palavra, hein? Eita, responsa aí, Júnior. É isso, está contigo, irmão. Valeu, obrigado, Wendel. Paz a todos, boa tarde, feliz sábado. Eu gostaria, antes da gente iniciar a mensagem, eu gostaria de pedir para o pastor João Terço, irmão João Terço, para que ele possa fazer uma oração para a gente, de início, pedindo a presença de Deus nesse bate-papo. Pode ser, irmão João Terço? Ativa seu microfone e faz uma oração para a gente. Você vai orar, então, por vocês. Assim, santo e bendito Deus, Pai eterno, Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre esses jovens que estão fazendo um trabalho, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome. Que eles possam estar inspirados nesta tarde para falar da tua palavra e também, Senhor, ter argumentos suficientes. Amém. Eu acho que ele caiu. Qualquer coisa, se ele voltar, ele retorna e fala. O meu fone, Júnior. Beleza, pessoal. Amém. Que Deus esteja presente, então, nesse bate-papo. Bom, como é que vai funcionar? É um bate-papo, então a qualquer momento, quem quiser falar, tem a fala, pode ativar o microfone aí e falar. Se quiser levantar a mão aí, usando o aplicativo também assim, ó, pode usar para levantar a mão. Se não quiser, pode já falar também, me interromper. A gente está aqui para conversar sobre o assunto, tá? E é isso. Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui o slide para a gente ter por base a nossa... a primeira coisa que nós temos, então, o tema da nossa live de hoje, nosso bate-papo, cada um tem seu tempo. Por quê? Eu vejo que os jovens, é muito importante que a gente trate sobre esse assunto, não somente os jovens em si, mas toda a igreja em relação aos jovens. Porque o que eu percebo que acontece é que muitas vezes a igreja, alguns membros, não no geral, mas muitos, né, acabam não respeitando, não compreendendo que cada pessoa tem o seu tempo de conversão, né? Nem todo mundo consegue de uma hora para outra ter uma transformação de vida, né? Então é importante que a gente entenda que cada pessoa passa por um processo diferente, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é o capítulo 22, versículo 32 de Lucas. Lucas 22, versículo 32. Eu acredito que vocês não estão vendo o compartilhamento da tela não, né? Certo, eu vou colocar aqui novamente. Saiu a tela, não está aparecendo aqui. Beleza. Então, vocês estão vendo aí agora? Agora sim. Beleza, Junião, lê para esse versículo. Lucas 22, 32. Mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, é isso? Exatamente, isso mesmo. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, nós temos o Jesus com Pedro. E essa passagem, ela fala especificamente sobre Pedro, certo? Por que eu trouxe Pedro, a história de Pedro? Porque Pedro, não sei se vocês perceberam, mas Pedro, ele passou toda aquela jornada de Jesus, né, do ministério de Cristo, ao lado de Cristo, aprendendo com o próprio Jesus ali, né? Mas essa coisa que Jesus fala para Pedro, ele fala quase no final do ministério já, né? Tem até um momento que Jesus... João, tenta aproximar um pouco o microfone, para mim tá baixo, não sei. Tá
beleza. Tá melhor aqui? Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor. Certo. Então é o seguinte, Pedro, ele passa por mesmo estando com Jesus, lá no final do ministério de Cristo, né, quando Jesus retorna novamente depois da ressurreição, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Né? Porque e Pedro fala por diversas vezes que ama Jesus, e aí nessa passagem ele também fala, né, quando tu te converteres, Pedro, confirma os teus irmãos, né? Em outra linguagem fala, apacenta as minhas ovelhas, né? Cuida do meu rebanho. Como assim te converteres? Pedro passou esse tempo todo com Jesus e ainda não se converteu? Que história é essa? Né? Muito esquisito, né? Não seria normal que Pedro já tivesse passado tanto tempo com Jesus e ele não era para estar convertido? Mas não, né? Pedro ainda estava em processo de conversão e Jesus falou, quando tu te converteres, apacenta teus irmãos, confirma os teus irmãos. Aí, nós trazemos então outro exemplo. Eu gostaria de pedir para que o Wendel lesse aí para a gente, Wendel, esse capítulo, esse versículo. Atos 9, 13 ao 15. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Dá para ouvir bem? Sim, tô te ouvindo. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Certo. Por que eu trouxe a história de Paulo? Né? Aí tá, Ananias recebeu uma visão sobre Paulo, Deus falando para ele sobre que era para ele ir lá batizar Paulo, né? Porque ele ia ser convertido. Só que Paulo, ele antes era Saulo e era um perseguidor do povo de Deus. Era alguém que mano, tinha poder de prender, matar quem ele quisesse por achar que o que eles estavam fazendo era contra a vontade de Deus. Mas Ananias tinha um medo muito grande e falou, pô, Jesus, essa pessoa que faz essas coisas, como assim você quer que eu vou lá? Ele pode até me matar. Mas Deus já tinha um plano na vida daquela pessoa, né? Ele fala que ele seria um vaso na casa do Senhor que levaria a mensagem para os gentios, para os judeus, para o mundo inteiro. Por que eu trago essa reflexão sobre Paulo também? Paulo é uma pessoa que ninguém acreditava que um dia seria cristão, mas o poder de Deus na vida dele transformou ele de uma forma tão grande que ele deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Ele deixou de ser o inimigo do povo de Deus e se tornou parte do povo de Deus. E aí, por que eu trago esses dois exemplos de conversão, processos de conversão diferentes? Porque muitas pessoas, cada pessoa passa por um processo de conversão diferente. Muitas vezes a gente acha que alguém não tem salvação, é alguém que comete pecados e que faz coisas que não agradam a Deus e julga e não ajuda aquela pessoa, sendo que muitas vezes pode ser que Deus tenha um plano para essa pessoa lá na frente e essa pessoa vai ser alguém que vai ser um vaso na casa de Deus, entendeu? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês e deixar aberto para quem quiser responder. A pergunta é a seguinte, cada pessoa tem um tempo diferente de conversão? Eu gostaria de perguntar isso para vocês. O que vocês têm a me dizer sobre essa pergunta? Eu vou responder. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Da mesma forma que cada pessoa tem o seu tempo de aprender alguma coisa. E também quando vai estar dando eco aí. Agora vai. Assim como cada pessoa é diferente de cada pessoa, todo mundo tem o seu tempo de conversão. Assim como foi para Saulo, que já se tornou Paulo depois, ele demorou-se muito tempo, cara, para começar a verdadeiramente trabalhar na obra de Deus, começar a fazer aquilo que Deus tinha vontade. E muitas vezes a gente pode até julgar uma outra pessoa e falar assim, essa pessoa nunca que ela vai ser uma pessoa que vai trabalhar na obra de Deus. E Deus sabe das coisas. E Ele sabe que muitas vezes as coisas vão dar certo sem mesmo a gente ver. Então os olhos deles vão muito além. Então a resposta é sim, cada pessoa tem o seu tempo diferente de conversão. Essa é a minha opinião.
Bacana, Wayne, obrigado. E aí, pessoal, mais alguém gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa questão? Eu queria dar a minha opinião. Paz seja com vocês aí. Eu também acredito, todo mundo tem seu tempo da convenção, né? Todo mundo tem. E todo mundo tem o livre-arbítrio, né? Eu dei para todo mundo. E como o Júnior estava falando aí, sobre Pedro, né? Pedro, ele tinha Jesus do lado dele e os 12 discípulos. Pedro via todos os milagres acontecendo, andou pelas águas, viu Lázaro sendo ressuscitado. Aí até ele chegar ali no Getsemane ali, e aí aquilo ali, como é que se possa te dizer? Só que ele teve um momento ali de, quando Jesus foi e falou assim, eu vou orar e vocês vão ficar aqui orando também. Quando Jesus voltou, estavam os 3 dormindo, não é isso? Acho que vocês já escutaram essa história aí. Aí, nesse momento a gente vê aqui o seguinte, às vezes tem gente, que acontece com a gente mesmo, né? A gente, às vezes, fica na zona de conforto, achando que porque Jesus está do nosso lado, a gente vê milagre acontecendo, que tanto faz, ou eu vou para o céu. Jesus está no meu barco, entendeu? Deu para entender aí como é que é a situação? Só que mesmo assim, Pedro não estava convertido ainda. O tempo da conversão, Deus não deu convertimento, Jesus não deu convertimento para Pedro. Mesmo Pedro estando do lado de Jesus todo aquele tempo, vindo todas aquelas maravilhas, né? Mas Jesus não mudou, não falou para Pedro, só, eu vou te dar aqui, tu vai ser mudado agora, não. A conversão veio depois que Pedro percebeu que Jesus morreu, ressuscitou e colocou no coração dele que ele tinha que mudar. Na verdade, então a gente mesmo não é pastor, não é Jesus, mas Jesus deixou o Espírito Santo para ajudar a gente nessa parte do convertimento. É isso que eu entendi. Agora com vocês aí. Show. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre Pedro, Paulo? Junião, fala aí, Junião, é contigo. Então, a pergunta é muito boa, cada pessoa tem um tempo diferente de conversão. Acredito que sim. Acredito também que tem que haver uma explicação para essa pergunta. O que é a conversão? Entendeu? Alguém pode explicar? Muito bem, boa pergunta. O Júnior lançou a pergunta aí. O que é conversão? Alguém gostaria de responder? Porque, assim, tem a conversão, é claro que tem. Só que, assim, como algumas pessoas aqui devem ter, eu tenho certeza que alguém tem essa, porque, assim, não é só ser crente, não é só ser a conversão. Então, o que é a conversão? A explicação aí, deixa com os irmãos aí. Alguém quer responder? Alguém gostaria de falar? É que nem, Júnior, eu estava explicando agora, né? Pedro, ele passou por todo aquele processo de andar com Jesus, cara. Mas isso não mudou a forma dele de se converter ele. Entendeu? A gente se converte quando a gente sente o Espírito Santo querer mudar a gente. Não, eu entendi. O que se refere a isso. Tipo, o que tu explicou, realmente bem explicado. É o que acontece. Tipo assim, não adianta só a pessoa andar, a pessoa servir, fazer isso, fazer aquilo, não é convertido. É igual tu falou, tipo assim, Pedro fez tudo o que fez, andou com Jesus, e aí teve um momento que Jesus falou, quando você se converter. Entendeu? Aí tem gente que não entende o que é o convertimento. Então é isso que vocês... Agora isso é difícil, bicho. Porque o convertimento, ele não vem na hora que eu quero. Ele não vem na hora que a gente quer, cara. A gente não sabe que hora que vem o convertimento. Ele não é assim, vou se converter hoje, vou me converter. Não, ele não é assim.
convertimento, ele vem na forma assim de Deus, na forma de Jesus não sabia que hora, talvez Jesus deve saber que hora que Pedro ia se converter, né? Até porque quando Jesus chamou Pedro, você vai ser chamado Cefas, é isso? Eu estou errado? Alguém me corrige aí. Que quer dizer pedra, não é verdade? E lá na frente foi Pedro, que foi o líder da igreja. Quando Pedro se converteu, ele ajudou outras pessoas a se converter. Vocês podem ver aí na onda da caminhada da Bíblia, você vai perceber que depois que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, mais de 2.000 pessoas convertidas num só momento. Entendeu? Quando veio o Espírito Santo, aí o convertimento daquelas 2.000 pessoas, ela se tornou mais fácil. Então, quando a gente dá lugar para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, o convertimento, ele vem pegando a estrada, entendeu? Quando o Espírito Santo o convertimento vem até chegar na gente. Mas a gente não tem um horário de ter o convertimento, a gente não sabe a hora, a gente tem que fazer o convertimento, porque eu vou devagarzinho na minha estrada, na hora certa, eu pedi no Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele está aqui na terra ainda. Jesus deixou ele aqui, mesmo que a gente não veja ele como o ser humano viu Jesus, mas o Espírito Santo, às vezes a gente pode até sentir, quando a gente vai no culto, a gente sente o Espírito Santo, entendeu? O convertimento do mesmo jeito, a gente chega perto do convertimento, na hora da leitura bonita, cara, às vezes uma pregação muito bonita, a gente sente o convertimento ali, acabou o culto, aquele convertimento, aquela coisa calma, aquele Espírito Santo, a gente não segura o convertimento, a gente não segura o Espírito Santo. Falta para nós isso, segurar o Espírito Santo para ele não sair de perto da gente. É isso que eu entendo, eu não sei a visão de vocês. Eu quero ver vocês falando também. Muito bem, isso aí. O Peter levantou a mão, o Peter gostaria de falar também sobre o assunto? Agora. Posso trazer um exemplo de conversão também, para ajudar vocês aí a dialogar mais. O caso de Zaqueu, Tem duas pessoas falando ao mesmo tempo aí, é isso? Não, o do Peter estava um pouco baixo. Peter, tenta aumentar. Enquanto você verifica o teu áudio, o irmão João Perso vai falando. Sim. Então, a questão de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, ele se converteu quando teve um encontro com Cristo, né? Aquele encontro na casa dele, quando Cristo foi visitá-lo, fez com que ele se convertesse. E ali ele abriu seu coração para o Evangelho naquele momento. Mas para isso ele buscou. Ele não foi por acaso que Cristo foi à casa dele. O Zaqueu desce que hoje me convém jantar na tua casa, ou cear na tua casa. Aquele cear com Zaqueu, ele foi desejado por Zaqueu. Zaqueu correu atrás, subiu naquela árvore. Ele queria realmente ter um encontro com Cristo. Ele queria conhecer Cristo. Então, se nós estivermos dispostos realmente a ter um encontro com Cristo, Cristo vem ao nosso encontro também, e o nosso coração será convertido, assim como foi o de Zaqueu. Trouxe apenas esse exemplo de conversão para que vocês possam continuar dialogando. Estou gostando do papo. Obrigado pela parte. Obrigado, tio. Peter, tenta falar agora. Tenta falar aí, Peter, para ver se a gente te ouve. Vamos tentar na próxima oportunidade. Certo, então, eu acho que respondendo o que o Júnior falou, o que é conversão, gente? Conversão é o seguinte, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o homem, ele começou a traçar um caminho diferente daquele que Deus planejou para a vida dele. É como se estivesse andando juntamente com Deus numa linha, e a partir do momento que que o pecado entrou no mundo, o homem se desviou dessa rota, desse caminho. A palavra conversão é realmente você convergir, você virar de um lado para o outro. Quando você está dirigindo, você fala, tem a conversão à direita, a conversão à esquerda. A partir do momento que o homem
ele começa a traçar uma rota, um caminho novamente para o lado de Deus, para andar nos caminhos de Deus, ele começa um processo de conversão. Então, ele começa a se aproximar da vontade de Deus. E o que é se aproximar da vontade de Deus? É você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus que ele planejou, certo? Quando você começa a deixar as coisas do mundo, quando você realmente morre para o mundo e começa a viver em Cristo, começa então o seu processo de conversão. O batismo, ele não é o ápice final, não é o ápice da sua conversão. Ele é uma linha, ele não é a linha de chegada, ele é uma linha de partida. O batismo, o entregar a vida a Cristo, é o começo de uma jornada num processo de conversão e santificação para você se aproximar de Deus. Então, por isso que eu trouxe esses dois exemplos. Pedro, simbolizando alguém que está dentro da igreja há muito tempo, mas não é convertido. E Paulo, alguém que é de fora, mas que também é convertido lá na frente. Então, como o Júnior perguntou aí, eu acredito que a conversão seja isso. É essa jornada de você se reaproximar da vontade de Deus na sua vida. Beleza? É isso aí, Júnior? Mais ou menos assim que você pensa? O que você acha? É isso, cara, eu penso dessa mesma forma, eu sei que é dessa forma. Eu quis só trazer essa pergunta aqui, eu entendi desde o começo que vocês falaram, eu só queria trazer essa, entendeu? Não, é importante, essa reflexão é muito da hora. É uma pergunta um pouco complexa, né, que às vezes a gente pode interpretar de várias formas diferentes. Por isso que foi até bom trazer essa pergunta mesmo. Eu queria trazer um gancho aqui do que o Dani chegou a falar numa parte ali do entendimento dele, e também sobre uma parte que o irmão João Tess falou, que é o seguinte: não basta a gente saber que a convenção ela existe, não basta a gente saber que cada um tem seu tempo, sendo que a gente não está disposto a mudar. É que nem aquela passagem na Bíblia que fala: batei, batei, dá-se-vos-á. Se a gente não tiver a vontade de querer mudar, se a gente não tiver a vontade de querer realmente ser convertido, ela não vai acontecer nunca, porque a graça ela existe. Jesus ele é misericordioso, ele pode amparar cada um de nós se a gente tiver essa vontade, mas a gente precisa ter essa vontade de mudar, senão não vai adiantar de nada. E é isso. Olha, até a Jennifer citou aqui no chat, que verdade, nós temos que dar espaço e sempre buscar melhorar. E ela concorda com o que o Wendel falou. É exatamente isso. Pai, seja bem-vindo, irmão Antônio Arruda, que acabou de entrar. Muito interessante isso aí, porque... Seja com Deus, irmão. Igual o irmão João Tess falou, paz, irmão Antônio. É o seguinte, aquele jovem lá, aquele rapaz que era pequeno, subiu em cima de uma árvore, né? para tentar ver Jesus, cara. É uma coisa assim, a gente não entra na minha cabeça. Convertimento, aquilo ali era um convertimento ou aquilo ali era uma paixão momentânea? Eu queria saber de vocês. O que vocês acham sobre isso? Porque também, quando João e Pedro foram conhecer Jesus, né? Ele estava no batismo, vendo João Batista pregar, falando sobre o Messias, que há de vir, né? Aí João Batista falou: aquele ali é o mestre e tal. Aí eles foram até ele, até Jesus, perguntou: tu é o mestre? Sou, então vem e segue-me. Né? E teve aquela história deles andar juntos. Aí uma pergunta que muito interessante. Quando Jesus chamou, quando ele começou a seguir Jesus, João e Pedro, era um convertimento igual o de o anãozinho aí que subiu em cima da árvore aí? Como é que é? Eu queria saber a ideia de vocês. Eu acredito assim, Daniel. Como eu falei para o Júnior o que significa a conversão, que a conversão é uma jornada, um processo que tem começo, meio e fim, e o fim dele é quando a gente tiver a perfeição junto com Cristo, quando ele retornar, né? Se nós formos, então,
merecedores do sacrifício que Jesus fez. Então eu acredito que aquilo que o primeiro passo que a gente dá em direção a Cristo é o início da nossa conversão. A partir do momento que Zaqueu ele começou a se esforçar para ver a Cristo subindo na árvore, indo atrás, ali começou o processo de conversão dele. E assim acontece na nossa vida. A partir do momento que, como foi dito pelo Wendel, como foi dito por você e confirmado pela Jennifer, quando a gente busca, é o nosso primeiro passo na conversão. A conversão, não sei se vocês perceberam, eu utilizei uma foto de um degrau, uma escada. Por quê? A conversão é um degrau de cada vez. Então eu acredito que esse degrau que Zaqueu subiu foi o primeiro passo na conversão dele. É verdade. Tudo é uma escada. E na situação de Paulo, que foi uma coisa surpreendente, que foi uma coisa assim que, às vezes a gente contando a história, lendo na Bíblia, foi uma coisa muito rápida. O que vocês têm a me dizer? Vamos entrar em... Só para ter mais diálogo, tá? Que eu estou perguntando assim, né? Agora... Você fala assim em relação ao processo de conversão dele, que foi rápido demais? Porque assim, cara, ele passou por muita coisa, né? Primeiramente ele caiu do cavalo ali, Jesus jogou aquela luz na cara dele, ficou bastante cego, passou fome, ele sofreu bastante para que ele possa ser realmente convertido. Então, eu acho que tem assim, como cada pessoa tem seu tempo, a conversão também ela vai de acordo com o tempo daquela pessoa, né? Jesus vai trabalhando de acordo com o tempo. Eu falo assim, na questão assim, foi muito rápido, porque ele caiu do cavalo, já foi, o cara vai ter uma cidade tal, tal rua, em tal lugar, que o homem de Deus vai estar lá, esperando já. Né? Não é uma coisa assim, não é uma coisa aí quando, né? Aí então, o convertimento, depois que ele abre os olhos, que cai aquele negócio do olho dele, a gente já percebe que ali já é um novo homem, é uma coisa interessante. Já é um negócio diferente, né? Exatamente isso que está no título, né? Cada um tem seu tempo. Para uns, determinadas coisas, a conversão vem muito mais rápido, né? Para outros, leva-se um tempo maior, dependendo do que for. Então, é por isso que a gente tem que entender que cada um tem o seu processo. Pessoal, a gente está chegando quase ao fim do nosso diálogo já. Embora eu tivesse muito a se comentar, eu gostaria de pedir para que... Quem é que está online aí? Vou pedir para o irmão João Pércio Sênior para que leia João 16, 7 a 8, que está aí na tela para a gente. Ô Júnior. Oi. Júnior. Oi. Eu só quero só dar um parecer em relação a este assunto. Pode ser rapidinho? Pode sim. Então, com relação à conversão, nós devemos ter muita cautela mesmo em relação à conversão, porque a relação, ela sendo um processo, ela existe diversos parâmetros e podemos dizer que são degraus, igual foi comentado quando eu entrei, já estava se comentando este assunto, não é? Então, sendo alguns degraus, devemos ter muito cuidado com a pessoa, podemos dizer, o novo convertido, ou mesmo que não seja o novo convertido, mas a pessoa que já está há tempo na igreja. Porque a pessoa que está há tempos na igreja, todos nós temos algumas falhas, temos algumas imperfeições, até porque não somos perfeitos, não é? E, às vezes, existem na igreja aqueles irmãos que eles querem que todos sejam perfeitos, querem que a conversão ela seja de imediato. E não é dessa forma. A conversão ela é degrau por degrau, ela é a cada dia. Como diz a Bíblia, diz o seguinte, que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais até ser dia perfeito. Então, o justo é dessa forma. E eu tenho por experiência própria, algumas coisas que, às vezes, existem pessoas que queria que eu me convertesse em N pontos, né, em determinadas coisas, mas ainda não era o momento. Às vezes eu até queria também, mas ainda não era chegado o momento, ainda não tinha chegado aqui ainda no coração, ainda não tinha
acontecido, não havia ainda aquela coisa, sabe, quando, aquela transformação igual houve com Paulo. Paulo, no momento que Cristo chegou e conversou com ele, falou com ele que ele caiu do cavalo, Paulo transformou-se radicalmente. Ali houve uma transformação radical na vida de Paulo. E nós também somos desta forma. Quando a conversão, embora estejamos aí há 20, 30, 40, 50 anos na igreja, mas se ainda não somos convertidos em uma determinada coisa, espera que esse momento ele vai chegar. Temos que pedir a Deus, os determinados irmãos, ou seja, os demais irmãos devem orar pelo aquele irmão que converta-se, né? Que possa melhorar, mas existe o seguinte, existe a ajuda, existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Às vezes eu não sou um pacificador, eu não sei conversar com o meu irmão para que ele possa converter, eu acabo espalhando. Às vezes eu não torno igual Cristo, que foi buscar aquela ovelha perdida, onde tinha ali 100 ovelhas, uma dispersou, ele deixou as 99 no aprisco, correu e foi buscar aquela que estava ferida, tinha saído do aprisco, estava dentro do aprisco, saiu, então ele foi buscar uma apenas que havia desviado-se do rebanho, deixou ali as 99 guardadinha e aquela estava ferida, toda decadente, toda precisa de carinho, ele foi lá, buscou para que trouxesse para o aconchego das outras ovelhas. Então, devemos fazer desta forma, porque às vezes pensamos em conversar com o nosso irmão para ele converter-se em determinada coisa, e aí às vezes acaba aqui espalhando, acaba que aquele irmão ele fica chateado. Aconteceu comigo já dessa forma. Às vezes a pessoa ele pensou em às vezes até solucionar, sanar o problema, e às vezes deixou-me chateado. E no momento de Deus, porque existe um momento, não é o momento nosso, é o momento de Deus. Aquele momento que Deus, que o Espírito Santo toca no nosso coração, nós convertemos de uma maneira assim, tão natural, irmãos, tão natural que nem percebemos quando caímos em nós, caímos em si, e já não quero mais aquilo. Deixou, acabou-se. Então, é desta forma, é assim que devemos conduzir. Era isso aí. Muito obrigado. É isso aí, obrigado, Maria. Com licença, uma boa tarde para todos, feliz sábado. Boa tarde, Maria Luísa, feliz sábado. Eu queria comentar também sobre uma coisa, sobre o que o irmão estava falando, mas também sobre os irmãos da igreja que conhecem a verdade. Não, assim, tipo, não só... Eu não sei de muita coisa, sabe? Mas eu vou falar o que, a minha opinião. Se vocês quiserem questionar, falar alguma coisa. Então, assim, a gente também tem que se esforçar, tem que haver um esforço para abandonar o pecado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele falava que esmurrava o seu próprio corpo, porque ele tinha que abandonar o pecado, tinha que abandonar as vontades carnais. Então, tem que haver um esforço dos irmãos, entendeu? Para abandonar o pecado. Então, não sei se tem esse tempo, um tempo para abandonar o pecado. Então, eu queria que vocês me explicassem, porque é assim que eu entendo, sabe? Tem que haver um esforço daqueles que conhecem a verdade. Eu sei, assim, eu entendo do seu lado, irmão, que o Senhor passou por isso, assim, tem pessoas que também não têm empatia com a outra, não entende, assim, o sentimento das outras, as outras passam por dificuldades e assim, mas baseado na Bíblia, a gente tem que ter um esforço, entendeu, para abandonar o pecado, porque esperar o tempo, hoje é o nosso tempo. A irmã Ellen White fala que, assim, ela relata, não com essas palavras, mas ela fala que o tempo para a gente se converter e se preparar é hoje, entendeu? Então, para mim, assim, não tem esse tempo, esperar esse tempo de se converter e abandonar o pecado. Não, nós que conhecemos a verdade, temos que se esforçar cada dia, todo dia é uma luta, todo dia é uma atribulação, então tem que ser assim. Na minha opinião, eu acredito assim. Então é isso. Se alguém quiser questionar, fazer uma crítica. Assim, eu queria ver assim, dessa forma aqui, ó. Às vezes a gente acha que a gente está convertido. E às vezes não é que... Para mim, eu posso estar convertido para mim, mas para outra pessoa está faltando alguma coisa.
todo mundo tem uma forma de interpretar a Bíblia. Às vezes eu acho uma coisa errada e tem gente que não acha. Às vezes tem uma pessoa que acha uma coisa errada e eu não acho. Aí, como é que Jesus deixa a gente no mundo de pecado e a gente tem que se converter de uma hora para outra? Então, que seres humanos, o que nós somos? O que aconteceu? Que Jesus deixou nós aqui, no meio de muito pecado, e tem uma salvação e a gente não vai pecar mais. Não é estranho isso? Às vezes é estranho, porque a gente, assim, não tem como o ser humano viver aqui na Terra. Ele pode ser o mais santo, ele pode ser o cara certíssimo, ele pode ser aquele cara que tu olha assim, cara, esse cara não peca. Todos nós temos pecado. Não tem como dizer assim, eu não peco, eu vou para o céu agora. A Bíblia fala isso, aquele que diz que não peca é mentiroso, nele não está a verdade. Entendeu? Agora, tipo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar aquilo que eu sei que está difícil. Eu tento melhorar. É por isso que a gente tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, porque ele sabe daquele pecado que a gente é mais pesado para a gente. Ele sabe o nosso esforço. Mesmo que a gente não consiga 100%, a gente consiga 50%, ele bota no caderno lá, ó, ele tentou 50% e continua tentando. Mas dizer assim, que a gente vai parar, aquele pecado vai ser cortado na nossa vida, aí já vem aquele coisa que a gente tem que ter nojo do pecado. Aí aquilo sai da gente. Mas dizer que a gente vai parar de pecar aqui na Terra é uma coisa que eu não acredito, que não tem como a gente parar de pecar. Uma coisa que, se alguém tiver outra ideia diferente para me tirar isso da minha cabeça, porque eu acho assim, que nem tem como o ser humano parar de pecar, só se ele morrer. Aí acabou para ele, aí não peca mais mesmo, não. Tiver uma fórmula de ensino, né, Dani? Então, só completando rapidinho aqui, só completando o raciocínio do Dani, irmã, existe N formas de conversão, até porque é o seguinte, na igreja, existem diversas pessoas, diversos pensamentos, até porque o ser humano, cada cabeça é um mundo, cada cabeça é algo diferente, então cada um pensa de uma forma, por isso que existe mais de 20 mil religiões, por isso que existem partidos políticos, mais de sei lá quantos partidos políticos, então, por quê? Por isso que existe vários teóricos, várias pessoas que pensam diferente, por isso, porque cada cabeça é um mundo. Tá, então vamos lá. Vindo para a palavra de Deus. Veja só, voltamos então para as doenças, podemos dizer as doenças materiais. Existem pessoas que elas adoecem às vezes. Por que adoecemos? Porque queremos? Creio que não, não é? Então existem pessoas que chegam a adoecer, fica mal, fica doente, chega no hospital, pode chegar até na UTI. Existem pessoas que elas estão na UTI e elas não conseguem pedir socorro, elas não conseguem pedir, por favor, me ajude, porque às vezes está em coma, está na UTI e não consegue sair daquele estado sozinho. Ele precisa de alguém, precisa do médico, precisa do enfermeiro, para que possa ajudá-lo a sair daquele estado de debilidade, de doença. Então, o que acontece? Na vida espiritual também existem as pessoas dentro da igreja também que estão, às vezes, na UTI. Ele tem uma determinada fraqueza, precisa converter-se em um determinado ponto, em um determinado assunto, em que, às vezes, ele sabe que aquilo está errado, ele sabe que não está correto, mas ele não consegue. Ele não sabe, às vezes, também pedir ajuda, chegar no irmão e pedir, por favor, eu quero ajuda para que eu possa converter-me em determinado assunto, em determinado ponto. Ele não consegue. A igreja tem a responsabilidade de ajudar determinado irmão. Isto, a igreja, ela é constituída para ajudar as pessoas a converter-se, certo? Isso é óbvio que eu tenho que fazer o meu esforço. Por quê? Porque se eu não pedir, diz a palavra de Deus o quê? Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Mas a igreja é responsável de ajudar ao seu membro
a levantar-se de tal estado. Às vezes ele está precisando, às vezes ele está na UTI, não consegue pedir socorro, e quem tem que ajudar? Quem tem que ajudar são os enfermeiros, os médicos, que são os irmãos, que é a igreja, o conjunto da igreja, que é a comunidade da igreja, que tem que ajudar esse determinado irmão, porque se eu ver alguém morrendo, eu vou deixar morrer? Ou eu vou dar o remédio? É claro que eu vou pegar e dar o remédio para aquela pessoa, levar ele no médico e ajudar para que aquela pessoa sare. Então, é dessa forma. A conversão, nós precisamos esforçar-nos para nos convencer e converter-nos em determinado ponto. Mas a igreja também é responsável de ajudar esta pessoa a levantar-se, assim como fez Cristo, deixou ali as 99 e foi atrás de uma apenas. Aquela ovelha, ela não conseguia pedir socorro, ela não conseguia pedir, ajuda-me, por favor, estou precisando de ajuda. Mas aí o que fez o pastor? Foi lá, pegou aquela ovelhinha que estava ferida e levou ela, retornou ela ao aprisco às demais ovelhas. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Irmãos, é o seguinte, eu gostaria de só concluir aqui, lendo o que o nosso querido irmão Peter mandou no chat. Ele escreveu assim: amados irmãos, Deus não quer que ninguém se perca. Ele é longâmino, trabalha com a presciência e liberdade de escolha. Ele espera que a pessoa se arrependa e se converta, e isto é trabalho do Espírito Santo. Paulo levou 14 anos para iniciar a missão como cristão, depois do encontro com Jesus na estrada de Damasco. José levou 33 anos para rever o pai Jacó. Foram 40 anos de preparo para o povo entrar em Canaã. Atos 1 diz assim, que passados 14 anos, Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Então, nós havíamos combinado que nós faríamos esse encontro, esse bate-papo, das 4 horas até as 4h40. Muitos chegaram depois, né, acabaram pegando só o finalzinho, né? Mas, resumindo, teria muito mais a se falar. A mensagem principal se tratava sobre o tempo de cada um que tem para se converter. Foi trazido ao exemplo de Pedro, né, representando as pessoas que estão na igreja, muitas vezes aos pés de Cristo, mas ainda não se converteram mesmo depois de muito tempo. Foi trazido também o exemplo de Paulo, que não era alguém que fazia parte do povo cristão, mas depois ele acabou sendo convertido através de Cristo, representando as pessoas que não fazem parte do povo de Deus, mas que depois também têm essa oportunidade. Pontos importantes que foram trazidos: o trabalho de conversão, ele deve ser buscado pela pessoa, né? Ela que tem que dar o pontapé inicial. O nosso Deus está sempre de braços abertos, como disse o Peter, para estar dando a oportunidade de nós nos convertermos e sermos salvos por Cristo. Foi dito também que o Espírito Santo é quem converte, é ele que faz esse trabalho. Não é A nem B, não sou eu nem você. Quem converte é o Espírito Santo, e para isso eu preciso dar lugar para ele, abrir o meu coração para que ele entre e faça essa conversão. Tem muito mais a ser dito, esse é um assunto muito interessante, até eu teria também outros conteúdos, outras perguntas, outros slides para estar passando, mas nós já chegamos no tempo de encerramento do nosso bate-papo, e até ultrapassamos um pouquinho. Então eu gostaria de concluir a minha fala e passar novamente a palavra para o Wendel, para que ele possa fazer o louvor e fazer o encerramento do nosso bate-papo. Agradeço a todos. Eu queria só deixar minha indignação aqui, porque... Já? Por quê? Por que acabou? Eu queria só que acrescentar... Eu pensei que era até a pessoa que ia começar às 4h30. Às 4h30, eu não sabia o horário, não. Ia ser até às 9 da noite, então me preparei para isso. Que isso, gente? Já por quê? Inclusive, gente, eu queria até, como aqui não está todo mundo, o pessoal do grupo, queria entrar num consenso aqui com vocês. Eu tô achando que de 4 às 4h40 é um tempo curto. O que vocês estão achando? Porque, assim, na prática, na teoria, né, na verdade, a gente fala assim, 40 minutos é um tempo que demora demais, mas quando a gente começa a falar, a gente empolga, o tempo vai passando ali e a gente nem percebe.
vocês acham que a gente poderia estender um pouco mais no próximo, ou 40... Eu acho que tinha gente querendo falar também, cara. Às vezes a gente fica falando aqui, eu falo demais, eu falo muito, e às vezes tem gente que quer falar mais, tem que estar aí só olhando aí, mas... Pois, Eu acho, falando aqui, eu acho uma ideia válida a partir do próximo a gente combinar de fazer um pouquinho mais longo, sim, Wendel. Porque assim, a minha opinião é que... Agora sobre o Desculpa. falado assim que tá com vontade. Por quê? Porque é bom, Júnior, também não, a gente não se esticar demais, muito exagerado, porque fica com gostinho de quero mais para participar do próximo sábado, entendeu? Com certeza. Com certeza. Não, eu falo assim porque o papo tá rolando, tá ficando um papo gostoso, entendeu? Por isso que eu falo assim, pô, já acabou porque eu trouxe até minha aguinha, tá aqui do lado, cara, eu já me preparei para as tarde toda. Mas é isso, cara, você é doido, eu tô achando maravilhoso esse encontro aqui. Eu queria dar uma dica, né? Porque às vezes só no sábado dá muita saudade, velho. Dá muita saudade de falar com vocês de novo aí. A gente prefere falar no meio da semana, cara. Marcar um dia, na parte da noite, talvez. Não sei se tem gente que trabalha de noite também, mas marcar um outro horário, outro dia também. Sexta-noite é um horário muito bom também, sexta-noite. vamos se organizar melhor, vamos ver se numa sexta-feira à noite a gente pode estar fazendo um encontro aí também, um bate-papo. Fica bom para todo mundo, a gente já mata mais a saudade, a gente troca uma ideia boa aqui. Pessoal, e é isso. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu sei que tem a gente sempre quer falar mais alguma coisa, e é sempre bom falar quando o papo flui assim, vem mais coisa na cabeça da gente. Teve pessoas que levantou a mão, inclusive, mas não se preocupe, que no próximo a gente vai dar um jeito da gente interagir aqui todo mundo, tá? Eu só queria... É bom... Wendel, é bom falar antes com o pessoal qual vai ser o tema, né? Porque tem gente também que quer falar, mas fica assim, com receio, porque não teve tempo para pensar durante a semana sobre o tema. Às vezes quer falar, mas se esquece. Quer fazer uma pergunta também. Bom, boa ideia. Vamos falar isso lá no grupo lá também, pra gente preparar um tema bem antes, pessoal, e já se preparando pro que vai acontecer no bate-papo. Já pegando o gancho desse grupo do bate-papo aqui, ó, Daniel e o Wendel e Júnior, a galera do louvor já podia fazer uma live dessa aí pra gente combinar como é que a gente vai fazer o louvor do ano que vem, né, as testes, atrás, o negócio aí já podia ter um outro bate-papo. É uma boa ideia, Beleza. E o louvor, Wendel? Tá. Galera, eu preparei um louvor aqui. Todos vocês já sabem como é que eu canto, né? Não é lá essas coisas, não. Mas aí, como o tempo não vai se estender, pro tempo não se estender muito, eu vou ser bem rapidinho. É um hino que eu escolhi, eu já cantei ele várias vezes, acho muito lindo. Vou cantar aqui. Tá dando para ouvir bem aí? Ok. Só para fechar aqui. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem eu querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor.
Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém, irmãos. Esse é o louvorzinho aí. Rapaz, teve até efeito especial que o pessoal colocou. Faz isso não, gente, que eu morro de vergonha, tá? Gente, eu só queria agradecer, tá? Imensamente pela participação de cada um de vocês, pelo empenho, por estar dedicando esse tempinho, né? Até porque, como hoje é sábado, a gente tem que guardar o sábado, né, e tal. Mas todo mundo dispôs de um tempo para a gente estar batendo esse papo aqui, a gente está vendo cada um pela tela, por essa videoconferência. No futuro vamos ver se a gente consegue melhorar, para ver se a gente consegue colocar numa live que não vai precisar do link. Eu até conversei com o Júnior a respeito. E agradeço pela participação de cada um de vocês. Foi muito, muito bom mesmo. Vamos ver também a respeito do tempo, para a gente estender um pouco mais, dar espaço para o pessoal falar. E esse hino que eu trouxe para a gente aqui, ele fala dessa nossa lida, né, de ser cristão, porque não é fácil. Não é fácil porque hoje em dia nós temos várias adversidades, várias tentações, várias coisas aí no mundo que sempre busca querer tirar a gente do nosso caminho. E é muito fácil a gente fazer aquilo que é errado, e é sempre difícil fazer aquilo que é certo, porque a gente já nasceu nesse meio de pecado. Então, é sempre buscar a Deus e buscar se empenhar mais. E é isso, galera. Obrigado a todos vocês. Agradeço mesmo ao Júnior também por trazer o nosso tema aqui. E vamos preparar para o próximo aí, que seja melhor ainda mais. Obrigado a todos vocês pela participação. Vamos fazer uma oração para encerrar. Vamos lá? Vamos fazer uma oração. A palavra de oração tá com... Júnior, pode ser? Júnior Jango ou Júnior eu? Júnior, você. Tá bom, bora então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, humildemente, te agradecendo pela oportunidade que temos de estar estudando, aprendendo sobre a Tua palavra, Senhor. Abençoa para que a paciência com os nossos irmãos, o amor, ensinando, corrigindo com tranquilidade, com palavras brandas, que possamos ensinar os nossos irmãos com exemplo, Senhor. Dar-nos sabedoria para que possamos ajudar a nós mesmos e também aos nossos irmãos se converterem cada vez mais, não com ódio, não com raiva, não com difamações, mas com amor, movido, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa preencher nosso coração e nos melhorar a cada dia, que possamos aprender, sermos convertidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de salvação que nos deste através do sacrifício do Seu Filho Jesus. Abençoa cada uma das pessoas, Senhor, que estiveram participando deste bate-papo, que tudo que foi dito aqui, Senhor, tenha servido de aprendizado e possa ser aplicado na vida de cada um. E leva, Senhor, as Tuas bênçãos a cada um deles em todos os lugares que eles se encontram. Não só para eles, mas para todas as suas famílias. E abençoa o Teu povo. Abençoando também este projeto, a vida do Wendel, que se propôs até a iniciativa de fazê-lo, que possamos, Senhor, conseguir levá-lo para frente, que esse projeto possa alcançar e ajudar a vida de muitas pessoas. Dá-nos um término de sábado em paz. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom final de sábado para todos vocês. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E é isso aí. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Júnior, mais uma vez aí pela participação, pelo empenho. Valeu, Dani. Valeu, Junião. Todos os irmãos aí que estão. Valeu, galera. Semana que vem, eu pensava que era 4h30 que ia começar, todo despreparado, eu entrei atrasado, mas o negócio é o seguinte, vamos tentar chamar as outras pessoas, cara. Muita gente Isso, exatamente. Às vezes quer vir, mas fica com vergonha. Tá? Vou chamar do PV. Legal, o Daniel pensou que era 4h30 e a Elaine pensou que era 5 horas, né? Pois é, né? Rapaz, Poxa, gente, eu tava aqui quietinho na minha. Então, eu esqueci, só entrei agora, que pena. Mas a paz para todos vocês. Deus abençoe cada um.
Tá perdoada. No, Tá pró- perdoada. no próximo eu vou Ei, é tentar sério, atender o vamos horário, fazer tá bom? vamos fazer um negócio desse aí direto, pô. É. Eu achei que foi pouco tempo. Eu tinha muita coisa pra conversar com vocês, cara. O Wendel, o Daniel. É isso, cara. A gente tem que conversar mais. Igual o Daniel falou aí, ó. Dá saudade, pô. Tchau.